Brasil e Noruega. Vamos sentar pra gente conversar. Bora. Vamos Vamos lá. Pode sentar aqui. Muito E vamos obrigado. falar assim, gente, porque ó, a Noruega É. humilhou o Brasil ontem por 2-1, tá? Um jogo marcado, porque eu vou começar aqui com uma análise rasa, tá? Que define a partida, apesar de ser um comentário um pouco raso. Gente, quem não faz, toma. E foi significado. Martinez, não se iluda, Martinez. O que isso aí tá fazendo aí, gente? Tira daí esse troféu Verdade, daí. né? Verdade. É da França agora. Saudade, deixa lá. Tomara que seja da França mesmo. Exato. E aí, Martinez, é isso aí, cara. 2-1 Noruega, vai falar o que desse jogo? Cara, o negócio é o seguinte. Em primeiro lugar, já começa falando que a Noruega, com isso, ratifica a condição de maior asa negra da história do futebol brasileiro, tá? Porque são 5 jogos na história entre Noruega e Brasil, com 3 vitórias A do gente tem um time da histórico aqui, Noruega Rafa, pode colocar pra e gente. 2 empates, tá? Ou seja, a única seleção do mundo que o Brasil nunca ganhou foi dessa bendita Noruega, entendeu? Então, e perdeu na Copa, além dessa, perdeu em 98, na fase de, nas oitavas, né? Não, na Aqui, fase ó. de grupo, Ó, né? São 2 amistosos, que perdeu no 88 e 97. 98 perdeu, era fase de grupos ainda, né? É, o Brasil já tinha estava classificado, Tinha vencido, né? empatado com o Marrocos, vencido a Escócia, certo? E aí o Brasil estava classificado. Não, isso foi em 98. O Brasil tinha vencido o Marrocos, vencido a O Escócia. Brasil E perdeu. aí perdeu Tava para classificado, mas tudo bem. Mas perdeu. 2006 perdeu no amistoso e 26 a maior vergonha, A maior vergonha. do Brasil Que em tristeza, Copas gente. pra mim. Ô, Lucas, vamos começar a soltar os cachorros? Cara, assim, o Brasil, como é que eu posso dizer? A gente sempre esteve mal acostumado, né? Porque lá atrás a gente tinha uma galera de peso. A gente tinha quem? Ronaldo, Ronaldinho. Esse que vocês estão careca de saber já. Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Cafu, enfim, lateral Roberto Carlos, todo mundo, Lúcio na zaga. O Brasil sempre foi muito bem representado no futebol. Só que isso é um ponto para a gente pensar também, porque os 5 títulos que o Brasil tem de Copa foram na base do talento, da estrela de cada um. Só que o Brasil atual não tem estrela, gente. Quer dizer, tinha uma, né? Que é Neymar, que ficou no banco. Você quer se opor, Martinez? Você quer falar? O Martinez vai falar mal do Neymar, né? Não. Mas pra mim, o Brasil, gente, só tinha uma estrela. Neymar sozinho. Ninguém dava pra pôr ele jogando. E é uma porque estrela não tinha que condições já não tinha também, força de brilhar tanto assim, né? Não tinha condições físicas. Mas não Essa é, que é a Martinez? verdade. Ó, você que Cara, acompanhou, você é um vamos- cara que tem os livros, tem as outras. Nas outras Copas, na época de Pelé, de todo mundo, os caras tinham um talento individual deles. Hoje o Brasil se compara a esse povo todo? De jeito De nenhum. jeito nenhum. De jeito nenhum. A verdade é que é o seguinte. Isso que aconteceu com a seleção brasileira, a gente, no fundo, a gente já sabia. Entendeu? Eu não. A Eu gente tava já iludido, sabia. Tava iludido. Só que é o seguinte, a gente que entende um pouquinho de futebol e se presta o papel de vir falar disso publicamente, como a gente está fazendo aqui, e a gente entende um pouquinho do que está falando, e fala um monte de besteira também, tem hora, mas está tudo certo. Mas a gente sabe, na realidade, aonde o time pode chegar, quais os defeitos, o que acontece, o que está faltando e tudo mais, a gente sabe. E eu sabia que o Brasil era isso aí. Só que o que acontece? Quando começa a Copa do Mundo, você começa a torcer, você começa a se empolgar, certo? A gente viu É isso 3 aqui. gols no Haiti, você fala, é o Você Hexa, vem. vira brasileiro, É. certo? É o hino nacional, é o sentimento patriota e tudo mais, isso e aquilo, você se ilude. Aí o Brasil começa mal, ganha a segunda partida, ganha a terceira, ganha do Japão com as calças na mão, mas no último minuto com aquela emoção toda, você se ilude. Total. E essas coisas acabam ficando em segundo plano. Então, quer dizer, aquilo que o jogador do Japão falou lá e ofendeu todo mundo, na verdade ele tem toda a razão. O Brasil hoje realmente não é nem sombra do que foi antes, né? Nunca na história do futebol o Japão chegou a incomodar a seleção brasileira, né? Só no anime. Né? Só no anime. Aliás, quero dizer aqui que o Ricardo Kurosaki, o Jaspion, infelizmente faleceu semana passada. E é isso aí. O Brasil nunca chegou a ter nenhum tipo de incômodo com o Japão. E mesmo se fosse uma partida ontem, e fosse nessa época, mesmo controlando a desgraça desse país que eu até esqueci o nome, Noruega, que o Brasil nunca ganhou, com essas estrelas em campo, não teria dificuldade para ganhar. Eu acho que assim, a gente tem que falar aqui, isso aqui é uma introdução do jogo, né, gente? A gente, infelizmente, foi eliminado da Copa, uma vergonha, vai ser o maior jejum aí sem títulos, certo? Mas vamos falar um pouco sobre o jogo. Eu acho que a gente tem muito bem falar sobre individualmente depois de Vinícius Júnior, de Neymar, de Alisson. Não, Certo. Rodrigo, você me permite aqui, cara? Claro. O buraco ele é muito embaixo. Eu acho que a gente tem que começar falando
de antes, da preparação, eu vou falar desse cara, Ancelotti. Qual foi o jogo que o Ancelotti fez na sua trajetória da seleção brasileira que convenceu? Que falou assim, caramba, é o Ancelotti, caramba. Teve algum, Martinez? Não teve. E eu vou mais além. Eu sou contra esse cara. O que o Ancelotti fez de diferente nesse um ano dele aí? O que o Ancelotti fez nesse um ano que o Ramon Menezes não faria, que o Dorival Júnior não faria, que o Fernando Diniz não faria? Se fosse dado o tempo Então, que deram pra ele. Ou que qualquer outro técnico brasileiro não Exato. faria. Mas assim, agora tem uma coisa que a gente tem que falar aqui. A gente sabe que na Copa, nenhum treinador que treinou uma seleção e não era do país, venceu. Isso é fato. Então assim, o Ancelotti italiano vem treinar o Brasil. Cara, eu acho ele um baita Que técnico. merda é essa aí? Música do Dexter. É, música de mistério, disso. Mistério. Você tinha que pôr uma música de caixão, de velório aqui hoje. Tem mistério nenhum. Porque entendeu? assim, ó. Gente, o Ancelotti é um italiano e é aquele negócio, cara. O que ele conhece do Brasil? Quem conhece do Brasil é o brasileiro, mas beleza. É um cara que é completamente vencedor na sua carreira. É um cara que, apesar dos títulos, uma coisa é fato, gente. Sempre venceu os campeonatos na Bacia das Almas. Aquele gol no último minuto. Não foi nada também que o time jogou um baile absurdo. É um treinador muito vitorioso. Eu acho ele o melhor treinador da história. Mas é fácil ser o melhor treinando no Real Madrid. Não é, É Lucas, fácil, pelo não é amor de Deus. assim. É óbvio que é, Rodrigo. Não O cara é tem os assim, melhores do não mundo é lá assim. com ele. Eu acho que assim, tudo bem que é muito mais fácil o caminho. Mas assim, o cara tem que também saber um pouquinho de futebol, né? Por exemplo, na partida contra o Japão, todo mundo teria tirado o Casemiro. Todo mundo xingou a entrada do Martinelli. Os dois fizeram gol. Então assim, ele entende de bola. Mas agora, o fato dele não ser brasileiro, na minha opinião, eu acho que ele não consegue entender o tamanho de cada jogo da seleção. Não, eu acho que é o seguinte, é lógico que a qualidade dele é inegável, entendeu? Mas toda vez que eu vejo o Ancelotti falar, eu lembro do Papa, cara. Meu, parece o Papa falando, cara, né? Antes da seleção brasileira, diagnóstico e tal, Podia ter vencido os estatística, jogadores, parece pelo o menos. Papa falando, velho. Mas é o seguinte, é claro, a qualidade técnica dele é inegável, né? Mas também ele teve, ao longo desses, como você bem falou, ele teve grandes equipes que ele teve todas as opções, taticamente e tecnicamente, que ele queria ter. O que não está acontecendo no futebol brasileiro atual. Teria no passado. Teria muitas opções. Sim. Antes, as grandes resenhas das convocações antes era de quem não era convocado. Você fala, puta, fulano não foi, ciclano não foi. É igual a fulano França não hoje. foi. Entendeu? Hoje a França... Gente, o Griezmann não foi convocado, o Benzema não foi convocado, um monte de jogador... Pogba não foi. Pogba, um monte de jogador bom. Por quê? Porque não tem espaço, cara. Até o centroavante Benzema não foi convocado. Então, cara. Se o Brasil tivesse o Benzema, cara... Entendeu? É o 9 matador Sim, que a gente não, A Inglaterra também, com o Foden e com o meu outro menino Cole lá. Palmer. Com o Palmer O também. próprio Maguire, que é um cara então. criticado aí, mas é um cara que na seleção é um cara... Agora, assim, pra falar a verdade, esse lance aí que você falou, ele não tirou o Casemiro, colocou o Martinelli, os caras fizeram gol e tal. Ele não tirou o Casemiro porque é o homem de confiança dele. Nunca ele ia achar que o Casemiro... É que ele deu uma sorte desgraçada. Não, mas o Fabinho também tinha entrado muito Entendeu? bem, poderia ter trocado Sim, aquela mas hora. o Casemiro é homem de confiança dele já, de muito do tempo. Real. Ele não ia tirar mesmo, né? E o do Martinelli, põe um atacante, sobrou lá para ele fez o gol. Então ele deu uma sorte do caramba naquele dia contra o Japão. Mas eu acho que nesse jogo agora, ele mexeu muito mal no time, tá? Eu acho que as substituições que ele fez foi muito mal. A hora que ele colocou o Endrick perde aquele gol, cara, e é um gol típico de um jogador que não tá maduro ainda. Sabe, ele foi tudo afobado na bola. Cara, dava pra ter cortado o goleiro. Se fosse o Ronaldo Fenômeno ali, entrava com bola em tudo, entendeu? A gente começar na ordem cronológica, porque a tragédia estava anunciada no momento em que Matheus Cunha sofreu o pênalti e o Vinícius Júnior, que é o craque da seleção, pegou a bola e deu na mão de Bruno Guimarães. E aí o Ancelotti depois veio falar, não, porque estatisticamente o Bruno Guimarães acertou mais que o Vini Júnior. O Ancelotti, Bruno Guimarães bateu 3 pênaltis na carreira. O Vini bateu 19. Como você quer comparar 19 pênaltis com 3? Não existe isso. Isso não existe, cara. E outra coisa, não é a estatística, não, porque o Bruno tem um aproveitamento melhor. Quem tá mais confiante? Não, Quem e outra. a imagem tá no Totem, gente. Essa imagem é ridícula. Cara, e é claro isso. Tem pênalti na França, quem é que bate? É o Rabiot. Rabiot. É o Rabiot que bate pênalti. É o goleiro Mbappé, que vai dá a bola bater. aí que eu vou bater o pé. Tá de brincadeira, Tem cara. pênalti na Argentina, quem que bate? É o McAllister. É isso aí. Tem no Portugal, é o Gonçalo Ramos que bate. Na Noruega, é o Haaland. É o Berg que bate, é o Berg. É o craque do Gente, é time que brincadeira. chega, que é o cara do jogo, é o cara que tem que assumir a responsabilidade.
Se o Ancelotti veio com esse papo aí de falar que foi em cima de estatística e não sei o que, o Vini Júnior tinha que falar, ele tinha que assumir e falar, não, mister, deixa que eu tô confiante, eu vou bater. No Real Madrid ele não faz isso? Aí que tá, gente, o Vinícius Júnior, ele bateu um pênalti muito importante pro Real, foi na Champions 2024, contra o Bayern na semifinal. Ele foi lá e fez. Claro, o Vini também, se não me engano, ele acertou 13 pênaltis e errou 6 nos 19 que ele bateu. Mas essa imagem que tá no Totem é a imagem que a gente vai ficar 4 anos pensando. O dia que o Vini Júnior pipocou. Sim, pipocou. Não adianta ele vir falar, não, eu nunca fugi da responsabilidade. Cara, se ele fosse pica mesmo, ele ia lá e falar, dá a bola que eu vou bater. Em campo. Mesmo que a decisão seja do Bruno Guimarães, fala, Bruno, daí que eu tô confiante, dá essa bola que eu vou resolver. É. Quem que faria isso na E ele ia seleção? crescer no jogo. O Neymar. O Neymar era o cara... Martinez, calma. Não bate em mim. Não, tá Mas, ó, certo. o Neymar, sabe por quê, tá gente? certo. Não. Tanto que quando ele entrou, ele bateu. Ele bateu. E vamos E tinha que ser falar, ele na ordem mesmo. cronológica, gente, nos pênaltis do Neymar a gente vai falar, mas era um pênalti que não envolvia só um golzinho. Aquele pênalti tinha toda uma história por trás, da convocação ou não dele, das brigas, de tudo. Então, assim, ó, ordem cronológica, o Bruno Guimarães perdeu o pênalti e dali a tragédia estava anunciada. Eu, como bom torcedor corintiano, corintianos vão entender o que eu tô falando agora, era aquele jogo que a bola não entrasse se tivesse 200 minutos de jogo. Podia fazer 2 gols, cara, eu fazer 4. Então, mas Entendeu? só que para isso acontecer, você tinha que martelar e tinha que chutar. Que bola que o Brasil chutou e martelou? Não, Nas chances que não. o Brasil teve, foram acho que 2 chances claras de gol. Que foi Não, o uma Brasil que foi chegou contra, bastante. né? Sim, quase que a bola cobriu entra. o goleiro que quase entrou, e aquela do Hendrick. E os pênaltis, né? Sim. Eu acho que era muito melhor se o Vini Júnior pedisse a bola, batesse e errasse, do que ele se omitisse a bater. Como ele fez agora. Ele ficou com essa imagem aí de arregão, de amarelão. Né? Cara, fica complicado, cara. O Vini Júnior, pra mim, gente, é o que a gente falou antes de começar a Copa. Eu não sei se o Rodrigo vai lembrar, Martinez. A gente falou assim, ó, é difícil ele conseguir tirar o bastão do Neymar. Vai ser difícil alguém tirar esse bastão do Neymar de ídolo, de craque, essa vontade de querer assistir a Copa, sabe? Que você fala, caramba, esse cara tem que jogar, que a gente fica torcendo na convocação. Eu acho que é difícil agora que a gente vai ter que viver esse processo de 4 anos. Quem vai ser o próximo craque? Eu fico pensando nisso. Vini Júnior, gente, os anos que ele está na seleção brasileira, ele não conseguiu ser esse cara. Mesmo com o Neymar longe. Mesmo com o Neymar 2 anos sem jogar bola aí praticamente, ele não conseguiu chamar essa titularidade para ele, essa estrela para ele. Essa responsabilidade para ele. Não conseguiu. E olha que ele é um dos melhores que a gente tem ali. Realmente, gente, o Vini, ele joga bola. Ele é craque, pô, jogador do Real Madrid. Ele dribla muito bem, ele chuta bem. Enfim, ele é um bom jogador. Mas quem que vai chamar essa responsabilidade? E essa atitude dele aqui, ó, não ajuda nem um pouco para isso e deixa o brasileiro cada vez mais desgostoso com a Copa. Antes, Martinez, fala sério, eu vi pouco isso, né, eu sou de 1998. Eu acho que eu peguei um restinho assim do Brasil, que era aquele brasileiro que pintava a rua, que não sei o quê. Hoje o povo pinta, porque tem sempre um patrocinador que tá pagando pra você fazer vídeo pra postar na internet. É por isso que o povo pintou hoje. Sim. Você vê na internet, você vê, e nossa, a cidade pintou o Vini Júnior do tamanho da rua. Mas por quê? Porque a Souvenir pagou os meninos lá 20 mil reais pros meninos pintarem, e aí quer fazer propaganda da Souvenir. É sempre isso agora. Tá a bandeira do Brasil que tá assim, ó, ordem e As bet. pessoas faziam por amor. Né? Ordem e bet. É isso, é patrocínio. Isso Não vai ter, não vai ter. É a falta de identidade que o povo tem com a seleção brasileira hoje que se perdeu. E muito disso aí se dá pela falta dos títulos e principalmente pela falta dos ídolos. Pela falta dos grandes ídolos jogando e vestindo a camisa da seleção e resolvendo. Ontem, os caras tinham um cara que era um sobrenatural, que era um fera, que é o Haaland. Né? Esse cara fez a diferença. Ele pegou vamos dizer, 2 bolas, grosso modo, e fez 2 gols. O Brasil não tinha esse cara. O Brasil não tinha. E a terceira essa bola ele referência. chutou no ângulo e o Alisson pegou, porque era pra ter gol também. É. Ele ia fazer um hat-trick ontem, gente. É isso aí. O Haaland não é desse mundo. Não dá pra gente normalizar o que esse cara joga. É fato, assim, o time da Noruega, eu acho o Japão na bola rolando melhor que a Noruega. Bola rolando. Mas agora, quando você tem um cara desse... Mas tem o cara que faz a diferença. Exato, o cara fazia diferença. A Noruega precisava que a bola chegasse no Haaland. E aí o que aconteceu? Quando o Ancelotti tirou o Ryan, que estava conseguindo ele ajudar no apoio na marcação o Haaland, cara, entrou o Hendrick para começar, entrou o que você falou. Ele ia dar o primeiro toque na bola, ele ia fazer o gol. O que aconteceu? Ele perde um gol na cara e logo em seguida o Haaland vai lá e abre o placar. E aí, detalhe, né? Vamos falar aqui, Gabriel Magalhães, né? Sim. Que No é segundo- cheio de querer falar, é cheio de que não sei o quê, que trava o Haaland, na Premier League ele aposenta. E o pior, eu comprei essa resenha do Gabriel Magalhães. Eu fiquei aqui no programa falando, Gabriel Magalhães conhece o Haaland. Conhece porra nenhuma, cara.
Tá aí, gente. Ontem o Haaland subiu 3 metros acima do Gabriel Magalhães e deu a cabeçada do placar para a Noruega. E sem contar que o segundo gol, ele dominou, olhou, Marcação chutou. Bluetooth Não do veio Brasil. ninguém perto dele. Não veio ninguém. O Gabriel Magalhães, a bola passou embaixo da perna dele, do chute Foi do Danilo, acho, Haaland. né? Não foi do Gabriel? Foi Danilo, acho. Mas, enfim, ninguém chegou ali para travar. Ninguém deixou o cara com a maior liberdade do mundo ali. E foi aí que a vaca atolou e foi pro brejo mesmo. Aí vem o senhor Ancelotti e começa a fazer as alterações no time, coloca o Neymar, e ele colocou o Neymar para tirar o dele da reta, tá? Essa aqui é a verdade. Por quê? Porque Total. Nossa, se o Brasil ontem sai da Copa e ele não põe o Neymar, A culpa é do Ancelotti, que culpa não do colocou o Ancelotti. Neymar. Pô, por que você não colocou o Neymar? O Brasil perdeu porque o Neymar não jogou. Ah, o Neymar tava no banco. Então ele falou, vocês queriam o Neymar? Tá o Neymar aí. Se ele vai fazer alguma coisa ou não, problema dele. Tô colocando. Só que o jeito que ele colocou o Neymar, ele jogou o Endrick lá pra direita. O Endrick foi marcar o lateral dos caras lá, o lateral esquerdo dos caras. Sumiu o Endrick. Acabou o Endrick. E ficou aquele buracão ali por onde ele tava descendo. Né? Então, quer dizer, ele tentou colocar um cara de uma forma mais ofensiva para tentar o empate e tudo mais e matou o time ofensivamente. Eu acho que assim, já começou errado, aqui vai uma opinião minha, já saber a opinião de vocês, mas começou errado quando ele quis mexer na formação, quando o time estava jogando bem. O Ancelotti demorou para acertar uma formação, acertou com o Paquetá. Paquetá se machucou. Cara, coloca o Danilo Santos ali de boa. Ou bota o Matheus Cunha para fazer a função que já fez no United. Bota lá o Endrick na frente. Gente, dá um jeito. Agora, você meteu o Martinelli, quis dar uma moral. Fez gol contra o Japão, o Martinelli. Isso é fato. E ele ama o Martinelli. Isso é fato. Beleza. Mas agora, pra que vai mexer em time que tá ganhando? Aí mudou tudo. Ninguém tá acostumado. O Martinelli não está com ritmo de jogo. Fez gol contra o Japão, gente. Mas ele não estava com ritmo de jogo. E aí, cara, o Martinelli perdeu uma cabeçada sozinho. Que o Igor Thiago perdeu no primeiro jogo, se vocês se lembrarem, foi o mesmo lance, cara, que a bola veio sozinho e ele não conseguiu fazer o gol. O Igor Thiago ainda pelo menos acertou a bola, né? O Martinelli nem conseguiu chegar na bola, conseguiu. E aí o Brasil perde um monte de oportunidade. O Ancelotti, ele tem muito essa de paizão, né? Gente, você foi bem no outro jogo, você fez o gol, então não tira. Foi o que aconteceu com o Matheus Cunha, por exemplo. total. Depois que o Matheus Cunha fez aqueles 2 gols contra o Haiti, ele nunca mais saiu do time. E não tinha nem como ele tirar ele do time mais. O todo poderoso Haiti, hein? É. Parabéns, Matheus Cunha, pô. Verdade. Salvou a gente. Você é louco, Haiti, cara. Quantos você tem contra o Haiti? Tá, eu faria uns 50. Eu já falei, ó, eu escalei o time aqui dos estúdios da RTV e a gente ganhava do Haiti pelo menos 2-0. É nós 3 no ataque. E a gente não ia tomar gol. Não, lógico que não. Não ia tomar Esse gol. estilo Lógico que não. O Igor que tava no gol ainda. É isso aí. Então, goleiro. Inclusive, Esse gente, estilo, ó. aniversário do Igor hoje. Palmas para Nosso Igor. Igor. Igão, Parabéns, feliz Igor. aniversário. Mas, Igão, Cara, o rei da lagosta, o rei da lagosta. imagina se seu aniversário se passarem para esse time na área, ao vivo. Nossa. Puta merda. Desculpa, Igor. Desculpa, Perdão, viu, Igor? Mas tudo bem. É por um bom caso. Mas, Mas gente- ó, eu vou falar, esse estilo do Ancelotti aí, gente, pra mim não tá com nada. Não, porque a estatística, ele falou da estatística da questão do pênalti, que o rapaz era o que tava indo bem lá na estatística. E foi ridículo, né? Porque ele falou, não, ele tava indo bem. Depois, primeiro era o Neymar, depois era tal, depois era tal, depois era tal, depois era tal, depois era ele. E não tinha ninguém E não tinha ninguém em campo desses velho. caras. Meu Deus do céu! Só que assim, gente, a Copa do Mundo é um tiro curto, cara. Não é questão de estatística, é questão de sangue, mano. É questão fase. de vida. Você tem que dar vida por aquilo ali, porque ele vai acabar. Não, porque a estatística, gente, estatística funciona a longo prazo, realmente. Né? Você passar uma temporada inteira, um ano todo. Isso pra mim não funciona. Então, pra mim, o Ancelotti, ele tem grande culpa sim nessa derrota. E claro, os jogadores também têm, óbvio. Copa do Mundo é coração. Copa do Mundo é Copa do Mundo coração. é coração. Vamos falar da convocação? Ó, o Ancelotti, ele bancou o Danilo, ele bancou pra mim o Casimiro, bancou o Ibanes, Fabinho, bancou o Que Fabinho. eu critiquei, mas depois me arrependi, tá? Eu critiquei Fabinho, mas me arrependi. Mas Fabinho. desses que ele bancou, ó, o Casemiro e o Danilo, pra mim, são os principais que, assim, ajudaram a afundar esse barco do Brasil, cara. Cara, o Danilo, no jogo de ontem, você viu? Ele tinha jogadas pra fazer, ele não fazia, ele só tocava. Morto, Aí vai e toca a morto. bola. Morto. E a culpa do gol, foi do primeiro gol? Culpa do... Não, Ih, o me segundo esqueci. gol foi em cima, É. do, O foi em segundo cima gol foi em dele. cima Isso, dele. é, Segundo então. gol. dele. Tá vendo, gente? O Danilo não dá, cara. Danilo. Mas não. Primeiro, o Danilo foi convocado antes da convocação.
Né, Ancelotti já falou, não, porque eu gosto do psicológico do Danilo, ele é um cara E tem que uma eu baita gosto da oratória. filosofia, baita Então, oratória. aí era melhor ele convocar o Lair Ribeiro, então. Né? Se ele quer Entendeu? Se ele Convoca quer a gente, gosta dele. convoca não, porque pra A gente fala falar, melhor que o Danilo. bosta, nós fala melhor que qualquer um. Exatamente. E Danilo foi um dos que ajudou a fundar esse barco. Casemiro não preciso nem falar, tava todo Ô, mundo, Lucas, o Brasil inteiro só no pé dele já, adicionando né? sobre o Danilo, que vale a gente falar aqui, gente. Cara, a cagada foi por completa quando o Wesley se machucou. A cagada, outra tragédia anunciada, porque Não, como lateral, né? na pré-lista tinha Paulo Henrique do Vasco e Vitinho do Botafogo. 2 caras que não estavam jogando mais nada. E ao invés de ele convocar pelo menos um e falar, gente, se vira aí, ele Um chamou cara o da Ederson. opção, né? Um cara da opção. Era da uma posição. opção. Da Era uma- posição. Exatamente. Não, aí que a gente tinha o Danilo e tinha o Ibanez, que são zagueiros improvisados de lateral. Não. Convoca o Ederson. Pra quê? Pra quê? O Ederson é mais função do Bruno Guimarães ali e pode fazer do Casemiro também. Casemiro tinha o Fabinho, o do Bruno Guimarães tinha o Paquetá, tinha o Danilo Santos. Gente, pra quê, cara? Então, assim, o Ancelotti também fez umas cagadas. Acho que a gente depois vamos falar aqui um pouco sobre o que a gente pode esperar da próxima Copa. Eu acho que você tá rindo, né, Martinez? Coringou o Martinez aqui. Entendeu? Não, pior que os caras da... Teve uma rádio lá da Argentina que falou assim que o Hexa do Brasil está pronto, só faltam 1.100 e não sei quantos dias. Tem que ficar ouvindo esse tipo de coisa, cara. É isso aí. Entendeu? Da Obrigado, Argentina. obrigado, Brasil. Obrigado. E assim, ó, eu peguei aqui, gente, pra gente falar um pouquinho também sobre as curiosidades do jogo, né? Porque a gente viu ali o Nyland, né? O goleiro da Holanda, não sei como se pronuncia Nyland, assim o nome Nyland, dele. acho. Vou ficar em pé, Pipe. Ó, trouxe no Totem o número de defesas que ele teve Ele foi bem ontem, de goleirão. pênalti. O goleirão Assim, foi ó, bem. foi bem demais, cara. Mas, Goleirão ó, foi bem. informação da Band Esporte, tá? Goleiro da Noruega defendeu apenas 2 pênaltis nos últimos 7 anos. Detalhe, 2 pênaltis contando com o do Bruno Guimarães. Então ele tinha defendido um só. Um só. Resumo, defendido um pênalti só. Ele, gente, pra você entender, ele tem 35 anos. Ele era banco, eu peguei aqui, ó, pra nem falar nada errado pra vocês. Ele tava no Sevilha, ele está sem clube. Ele foi dispensado porque não tem espaço pra ele lá. Ah, brincou. Eu tô falando sério. Ah, vambora, gente. E aí não tem uma coisa. compensa, não pra compensa acabar, fazer esse programa hoje, não. E quer acabar com tudo? Não Ele compensa. ficou sem clube, Um bom reserva pro Hugo ficou Souza, assim. viu? Seria um bom Prefiro reserva. vozinha, prefiro vozinha. O Vozinho também vem já. Detalhe, gente. Sabe o que ele faz? Vídeo de golfe pro Instagram. Tá sem clube. É isso aí. Um influencer acabou com o Brasil ontem. Influencer de golfe. Só pra deixar claro, tá? Só pra também não passar nada em branco. Só pra falar um pouco sobre o cara que eliminou a gente ontem, tá? Mas foi E bem, que foi alugou o triplex na cabeça do Neymar, viu? Claro. Alugou o triplex. Não, só que o Neymar não quis alugar. Não quis. Não. E é quis isso o que caramba que não é quis. isso o que não. Como não quis? Não, quis. Só que o Neymar não se abala, gente. Pressão Não se todo abala. mundo recebe. É isso Agora aí. o problema é o que você vai fazer com a pressão. Coisa que o Neymar não foge. Coisa que, gente, você tem aquela imagem? Bota a imagem. Tenho. Bota a imagem Rafinha, aqui agora. põe pra gente a Bota a imagem, imagem. da diferença do Bruno Guimarães e É do Neymar isso. batendo Olha lá. pênalti. Vai ter Você entendeu? Ô, Lucas, eu vi um comentário Aí, sobre gente. essa foto, eu Tem nem acabei, o que falar. eu acabei de lembrar que é muito legal. Igão, fecha aqui na cara do Bruno Guimarães. Porque teve um comentário no Instagram que falou tudo. Ele falou assim, ó, Bruno Guimarães, essa cara é aquela cara de quem fala assim, ó, meu Deus, eu não posso errar. O que eu tô fazendo aqui? Vai pra do Neymar, É. Iguinho, por favor. A do Neymar é assim, ó, eu nunca errei, é só fazer mais um. É isso. É a diferença, Rodrigo, gente. Eu não posso errar, eu já fiz vários, eu vou fazer mais um. A diferença, a cara de perdedor e a cara de vencedor. Cara de medo. Não é à toa que esse cara aqui é o maior artilheiro da história da seleção, passando Pelé, não é? Tremendo, E o cara é tremendo. banco, e o cara é banco. Bruno Guimarães tremendo, não é? Tremendo, tremendo. E é isso. E pra acabar, gente, assim, só sobre esse ponto do jogo, vamos falar do Haaland, que, porra, é importante a gente falar também. Também tem que dar moral pros caras. Aquela Pra começar, comparação não, né? o quê? Dentro do Haaland CR7, aquela comparação que ele tava... Não, uma coisa diferente. Porque tá. assim, ó, uma coisa é fato, cara. A gente estava aqui no programa, e eu sei que o Martinez está fazendo igual, todo mundo aqui no estúdio está fazendo igual. Se a gente tivesse vencido a Noruega, ia estar todo mundo aqui, ó, creu. Brasileiro, gente, brasileiro é isso, verdade, cara. Rodrigo. É creu, vai, volta remando pra Oslo. A gente já tá assim. É. A gente tem a imagem aqui do Haaland, artilheiro do campeonato, junto com Mbappé e Messi. Todos os 3 com 7 gols, tá? Mas vale ressaltar que a gente falar uma coisa, gente. A humildade do Haaland. A humildade de todos os jogadores da Noruega. O Haaland foi tirar um sarrinho depois lá no Instagram? Foi. Mas uma zoeira super saudável. Sempre antes eles tratavam com respeito. O Haaland falou, a gente não vai passar do Brasil. Ele falou isso, Falou, gente. Ele falou. falou. Porque assim, é a humildade de saber que a Noruega não tem tradição nenhuma no futebol,
O único título deles é que a gente é freguês dos caras. Que é fato. A gente é freguês da Noruega. Isso é inegável. Mas agora, a humildade desse cara aqui, ó, cara, fez o brasileiro. É que ainda é muito recente, mas daqui a um tempo vai passar, cara, esse cara aqui foi muito legal. Ele poderia ter aloprado a gente. Sim. É que ele respeita, né? Ele respeita. É o respeito. Ele é um ídolo na concepção da palavra, né? É um cara que sabe o que ele joga, sabe o que ele é capaz de fazer e sabe também o quem ele tem que respeitar. O Brasil continua sendo a camisa mais pesada do mundo, continua sendo o país do futebol, mas infelizmente a nossa geração hoje é a pior da história e eu temo o que virá pela frente, o que virá nesses próximos 4 anos, que a gente vai conversar daqui a pouco. É legal. Mas... Pode falar. Não, eu ia falar, eu acho que de fato, Martinez, é tudo isso. A gente tem a camisa mais pesada, só que o que passa na cabeça dos jogadores da seleção brasileira, que eles são maiores que tudo, que eles são gigantes, que não sei o quê, e aí entra em campo, não consegue corresponder. Uma curiosidade, eu vi esses dias, tem um vídeo, cara, e eu vi na internet primeiro uma pessoa falando e eu fui correr atrás desse vídeo para eu entender um pouco mais. É um estudo, né, que eles dizem que os que são mais ou menos vão vencer dos que são os gênios. Ou seja, os gênios vão perder para a galera que é mais ou menos. Porque se for para fazer isso que a seleção brasileira faz, por que não chama os mais ou menos? Ou seja, a gente pode dizer que os mais ou menos dariam muito mais a vida em campo do que esses caras. Porque, cara, o Brasil tomar um gol, o Brasil numa oitava de final de Copa do Mundo, tá lá e os caras andando em campo, cara, isso pra mim é inadmissível. Então eu acho que a galerinha mais ou menos, vou dar um exemplo aqui bem ridículo, tá? Mas o Yuri Alberto no lugar de um Hendrick, David, de não sei o quê, ele daria o sangue por aquilo ali. Ele daria a vida e ele tentaria resolver o máximo. Ele não ficaria acomodado, que é o que eu acho que a situação brasileira passa hoje. Como pode contar aí, Vini Júnior, enfim, e companhia, pra mim é um comodismo muito grande, porque não, a gente é o maior, a gente tem 5 estrelas. Só que as 5 estrelas, Vinícius Júnior, não foi você que trouxe as 5 estrelas, entendeu? Só que é fácil, Eles não ganharam nenhuma, né? Não ganharam nenhuma, ninguém ganhou nenhuma, nada. Toda segunda E quinta, tem na área pra falar de Copa. golaços, polêmicas e você participando com a gente. Esse é o Na Área. Você não pode perder nesse link aqui.